Previsões da Pokémon Presents, meus amigos. Previsões certeiras, hein? Continuando a nossa tradição de acertar vários palpites do que vai ser apresentado nas Nintendo Directs. Dessa vez é uma Pokémon Direct, né? Não é sempre que a gente faz um vídeo de previsões da Pokémon Presents, mas essa é especial de 30 anos. Então eu acho que vale uma exceção, até pra gente ter expectativas, mas também ajustar as expectativas. Pokémon Presents começa às 11 horas da manhã do dia 27 e as expectativas estão altas devido aos jogos já anunciados da franquia, além de probabilidades. Os prováveis novos jogos, incluindo a próxima geração de Pokémon. Lembrando que a gente vai estar ao vivo aqui no canal, então ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem, beleza? O que eu mais espero dessa apresentação? Bora falar disso! Olá, meus amigos, eu sou o Coelho no Japão. Para acompanhar a Pokémon Presents amanhã ao vivo, você já tá no canal certo, vai ter uma comunidade imensa aqui no chat acompanhando junto. A live vai começar às 10 horas da manhã, então já se inscreve aqui no canal, deixa o sininho ativado porque a gente vai cobrir Pokémon Pocopia, não subestima ele, tá? Pokémon Champions, finalmente a gente deve saber mais sobre ele e os demais jogos que forem anunciados. Então vem comigo e se lembre que atualmente os jogos da Nintendo estão com preço bem mais alto. Se você não está nos grupos do Nintendo Barato, é a maior comunidade Nintendo do Brasil. Somos mais de 100 mil pessoas no WhatsApp, Telegram e Instagram buscando os preços mais baixos. Então a cada lançamento e também os jogos mais antigos, a gente consegue economizar 100, 150 reais na hora de comprar o jogo, tudo nas lojas oficiais, só seguindo as dicas que a gente dá lá e os cupons exclusivos que a gente consegue. O QR Code tá aí na tela pra vocês na hora de comprar qualquer um desses jogos da Pokémon Presents. Me ajuda a espalhar a palavra e recomendar pra outras pessoas, porque tem muita gente que ainda não sabe que por meios oficiais e seguindo as nossas dicas lá, você vai pagar 100, 150 reais mais barato ou um descontaço ali nos jogos da Nintendo, beleza? Os links estão aqui na descrição, entra lá no nintendobarato.com.br também pra ativar alerta de preço do jogo que você tá procurando e também ver histórico dos preços. Não esquece de deixar uma avaliação lá dos jogos que você já jogou pra ajudar as outras pessoas. Agora vambora, amigos! A primeira grande previsão é sobre a geração 10 de Pokémon. Sim, o novo jogo principal da franquia, com várias novidades e com novos monstrinhos. Finalmente a gente deve dar adeus à geração Scarlet Violet e Paldea e iniciar um novo ciclo para conhecer uma nova região e uma nova aventura nessa quase coincidência de 30 anos da franquia com a geração 10, né? Eu achei bem icônico isso, na verdade. Então finalmente a gente deve ter a revelação completa da geração 10, ou pelo menos uma revelação ali, dando um tease para eles irem revelando aos poucos ao longo do ano. Agora partindo para alguns pontos desse jogo que a gente quer saber mais e talvez apareça na apresentação. Existem muitos rumores dos novos jogos se chamarem Pokémon Winds e Pokémon Waves, e eu acho que esses devem ser mesmo os nomes, tá? E sim, galera, eu quero acreditar e nesse vídeo de previsões aqui, eu vou colocar que esse vai ser o primeiro Pokémon da geração principal a estar em português do Brasil. É a hora, galera. O coração de fã não mente e todo jogo de Pokémon eles colocam algum idioma novo para mostrar comprometimento com a expansão da franquia, né? Mesmo que no nosso caso já estejam atrasados e muito. E você acha que chegou finalmente o nosso momento de ter o Pokémon da geração principal em português? Ou a gente vai cair da Pônita amanhã? Comenta aí que eu quero saber. Sobre plataformas, muitos estão se perguntando se esse jogo ele deve ser cross-gen, se seria um jogo originalmente de Switch 1 e se vai ter também pra Nintendo Switch 2. Galera, infelizmente essa previsão eu acho que vai ser um jogo exclusivo pra Nintendo Switch 2 sem estar no Nintendo Switch 1. Scarlet Violet terminou em 2022. Nessa época já começaram a fazer jogos para Nintendo Switch 2, então é natural pensar que esse aqui vai ser exclusivo do Nintendo Switch 2, porque a gente nunca teve uma geração cross-gen até hoje. E se tinha uma versão Switch 1 toda capada sendo feita, as altas vendas do Nintendo Switch 2 devem ter feito eles focarem nessa versão e não numa versão para Switch 1, tá? Então, infelizmente, eu acho que esse jogo não vai estar no Switch 1, só no Switch 2. Outra mudança que eu espero, mas talvez não tenha nesse primeiro trailer de revelação, é voice acting, ou seja, dublagem. Não em português, não espero dublagem em português, mas pelo menos dublagem em inglês. Já passou muito da hora de Pokémon ter vozes nos personagens. Quem jogou Pokémon Scarlet Violet lembra como cenas impactantes perderam completamente a força porque era um boneco 3D mexendo a boca e aparecendo só legenda embaixo, cara. No Pokémon Sword and Shield também tem um momento que chega a ser ridículo, o cara cantando e não sai uma voz, tá ligado? Tá na hora, Pokémon Company. Eu acho que nessa geração isso vai acontecer. Não sei se nesse trailer vai aparecer, mas bota fé aqui. Visualmente é difícil prever o que esse jogo vai ser, mas pô, Game Freak, no Nintendo Switch 2, bora buscar pelo menos o gráfico do New Pokémon Snap do Switch 1, né? Pokémon Tournament ainda é meio realista demais, mas o New Pokémon Snap, ó,
é uma delícia. Pra mim, é o jogo mais bonito de Pokémon até hoje, cara. Podia ter pelo menos esses gráficos aí. Tudo bem que o New Pokémon Snap é um jogo de Switch 1 e a gente tá pedindo gráfico de Switch 1 no jogo de Switch 2, mas não dá pra esperar muito da Game Freak não, né, com Pokémon. Agora, sobre o combate do jogo, se ele vai ser um jogo de turno ou não, talvez a gente não descubra agora nessa revelação, mas eu aposto que eles vão continuar com combate de turno e algum outro combate inovador também, tipo, tivemos no Pokémon Scarlet e Violet, né, combate de turno, mas em alguns momentos era aquele combate ali em tempo real, quando você tava invadindo as bases e tal. Esse vídeo de previsões aqui é focado nos jogos em si, tá? Eu já vou falar aqui Pokémon Pocopia e Pokémon Champions. A gente deve ouvir mais sobre eles e ter uma ideia do que vai ser o futuro desses spin-offs. Esses são dois jogos importantes desse ano que devem aparecer. Pocopia é o grande spin-off dos últimos anos, desde Pokémon Unite. A Pokémon Company quer transformar esse jogo em algo grande, então podem anotar aí, tá? Lá a gente deve ver um último trailer antes do lançamento desse jogo, talvez alguma mecânica nova ou mais um pouco de história. Não deve ser um trailer muito longo, mas vai estar lá. E talvez a gente tenha a confirmação se o jogo vai mesmo estar em português ou se ele não vai estar em português. Vamos torcer pra que sim, né? Eu já joguei esse jogo, eu garanto pra vocês que ele vai ser um jogo muito divertido, cara. Eu tô louco pra poder pegar a versão completa e jogar. Será que saiu uma demo? Acho difícil, mas eles devem relembrar desse jogo, talvez trazer mais algum detalhe super legal. Talvez até confirmar algumas coisas que eu vi e nem posso falar pra vocês, mas assim que acontecer, eu aviso. Pokémon Champions, né? O novo lar do competitivo Pokémon precisa ganhar uma data de lançamento, a gente ainda não sabe quando que esse jogo vai lançar, né? Esse aqui lembra um pouco os Pokémon Stadium, mas sem uma ilha, sem minigames, esse tipo de coisa. Mas é lá que as batalhas competitivas vão acontecer. Eles também precisam explicar bonitinho como que funciona a monetização do jogo. Dá ter mais detalhes de como a gente vai gastar o nosso dinheiro nele, que eu acho que vai ser revelado, né? E quem sabe a gente não tem uma confirmação se o jogo realmente não vai estar em português ou se ele vai estar em português. Esse aqui, pô, precisa estar em português, né? Vamos cruzar os dedos pra isso. Honestamente, o que eu tô mais ansioso é pelo Pokémon Pocopia. O que eu mais quero ver dele nessa Nintendo Direct são novas mecânicas que eu não tenho jogado ainda, mais detalhes de outras ilhas que a gente vai visitar, da história que a gente vai seguir e de funcionalidades, porque tipo assim, quando eu joguei, eu cheguei a entrar, por exemplo, num Pokémon Center, mas eu não pude nem mostrar pra vocês isso. Quero que eles mostrem mais detalhes sobre esses e outras casinhas que de repente a gente vai ter com funcionalidades aí, né, dentro de Pokémon Pocopia. Com certeza uma grande parte dessa apresentação vai rolar em torno de atualizações, relançamentos, nostalgia estratégica basicamente, né? Deve rolar uma rodada de atualizações dos principais spin-offs, né, tipo Pokémon Unite, com novos anúncios pra Pokémon Unite, Pokémon GO, 30 anos de Pokémon GO, quais que vão ser os eventos, Pokémon TCG Pocket, Pokémon Café Remix, Pokémon Masters X, essa coisa toda, tá? Falando nisso, atualizações sobre Pokémon TCG também, um novo deck, por exemplo, novas coleções, Parque Pokémon, né, o Poképark Kanto, ele também deve ser apresentado. E existem rumores de que vai ter também um parque Pokémon nos próximos anos, a partir, se não me engano, era 2028, 2029, dentro dos parques da Universal, começando pelo Japão. Talvez eles até mencionem sobre isso. Mas eles devem mostrar o Poképark Kanto, tá? Com imagens e vai ser a coisa mais perigosamente linda de gastar dinheiro do mundo. Eu tô louco pra visitar esse lugar. Quem sabe eu não consiga lá esse ano ainda pra poder mostrar pra vocês, né? E claro, deve ter uma menção aos polêmicos relançamentos de Pokémon Fire Red e Leaf Green. Afinal, o jogo lança no mesmo dia da apresentação, provavelmente um já disponível para as pessoas poderem se lembrar e comprarem, né? Outro relançamento, mas agora sem custo adicional, pode ser o Pokémon Colosseum de GameCube no serviço do Nintendo Switch Online mais pacote de expansão. Até porque teve uma imagem, né, que parece ter sido vazada de que esse jogo ia entrar no Nintendo Switch Online, assim como a sequência dele, né? O Pokémon XD Gale of Darkness. Quem sabe a gente não tem uma notícia sobre essa aí. São 30 anos de Pokémon, é hora deles estourarem mesmo com um monte de anúncio. Essas atualizações podem demorar muito ou pouco tempo, então é difícil saber o que vai ter além disso nos 25 minutos de apresentação. Que inclusive eu achei 25 minutos bem pouco tempo, tá? Então deve ser bem rushado assim os anúncios que eles vão fazer um atrás do outro. E por isso que eu estou aqui fazendo essas previsões pra vocês, mas é bom a gente ter a nossa expectativa certinha, né? De que muitas coisas eles nem falem. Então, por exemplo, Nintendo Switch Online, que é uma coisa mais Nintendo, menos Pokémon Company, talvez eles nem mencionem nada sobre isso. Talvez a gente saia com um gostinho de quero mais dessa apresentação ainda, tá?
fim, galera, eu acho que um novo jogo, um novo projeto deve ser anunciado. Talvez um jogo mobile, ou como a gente quer, né, pra console, pra Nintendo Switch 2, seria interessante a volta de Poképark, aproveitando a abertura do Parque Pokémon, né? Os fãs também pedem a volta de Pokémon Ranger, Pokémon Mystery Dungeon e um Pokémon Tournament 2. Mas, como eu falei, cuidado com as expectativas, tá? Pode ser só um jogo novo do celular simplão, principalmente porque esse ano vai ter já o Champions e o Pocopia, então eu não acho que eles vão anunciar um novo jogo ainda muito grande, além da geração 10, né? Eu acho que se eles forem anunciar um novo projeto aí que ninguém imagina, vai ser um projeto pequeno. Eu acho que tem bastante chance disso acontecer sim, tá? O que vocês gostariam que fosse um projeto secreto de Pokémon aí? Comentem que eu quero saber. Particularmente, eu queria uma aventura de Pokémon, mesmo que seja pra 2027, cara, no estilo Zelda Echoes of Wisdom, que você vai andando ali, você vai capturando os Pokémon, seus Pokémon têm poderes, te ajudam a resolver puzzles, te ajudam a explorar o mundo, te ajudam a fazer batalhas, porque, cara, Zelda Echoes of Wisdom é basicamente isso, você vai fazendo as cópias, né, dos bichinhos ali, que é quase como se fosse um jogo de Pokémon. Eu quero um jogo de Pokémon naquele estilo. Mas e vocês, o que vocês querem? Um Metroidvania de Pokémon? Sei lá, deixa pra mim aqui nos comentários. Em termos de apostas finais, eu acho que a gente vai ganhar um filme novo, eu acho que a gente vai ganhar animações gratuitas ali pra irem passando e saber mais sobre animações na Netflix, tá? Eu acho que a gente vai ter um espaço ali pra poder falar sobre essas coisas. Devemos ouvir também falar sobre os eventos físicos de Pokémon, tipo os campeonatos e tudo mais, a gente deve saber mais, ouvir mais sobre eles também, do que vai ter de mais detalhes agora em 2026. Essas aí são as principais apostas pra apresentação Pokémon Presents. O bom é que a gente já tá bem próximo de descobrir se a gente tá certo ou errado aqui nessas previsões. Então, lembrete, hein, galera? Amanhã, às 10 horas da manhã, aqui no canal, a gente tem um encontro marcado aqui. E se tiver geração 10 de Pokémon ainda em português do Brasil, cara, essa live vai ser lendária. Esse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Pelo mundo viajarei, tentando encontrar um Pokémon e com seu poder tudo transformar. Pokémon tem que pegar, isso eu sei, pegá-los eu tentarei. Juntos teremos que o mundo defender. Pokémon tem que pegar, isso eu sei, pegá-los eu tentarei. Vai ser grande a emoção. Pokémon temos que pegar. Então escreve o que eu tô dizendo aí. Sexta-feira, 10 horas da manhã, ativa o sininho de notificações e vem acompanhar com a gente aqui no canal que vai ser muito legal. Essas são as nossas previsões aqui pra Pokémon Presents. Quero saber o que vocês acham que vai acabar acontecendo. Deixa pra mim aqui nos comentários. Ativa aí o sininho de notificações. E o mais importante de tudo, sejam gentis com as pessoas, porque isso sim é o que faz o nosso dia a dia ser mais alegre e mais feliz. Beleza, amigos? Ó, vou deixar os links do Nintendo Barato pra vocês não deixarem de entrar. Está bem aqui o WhatsApp, Telegram ou Instagram. Entrem em um deles pra vocês conseguirem parar de pagar mais caro nos jogos. É a maior comunidade de Nintendo, mais de 100 mil pessoas lá, não é à toa, tá bom? Me ajuda a recomendar aí pras pessoas. Os links estão aqui. Vou deixar aqui, ó, o meu vídeo de Pokémon Pocopia que eu fiz caso vocês tenham perdido, cara, a minha prévia, né, do que eu joguei, do que eu achei. Eu acho que vai ficar bem legal, então tá aqui pra vocês. E agora sim, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tapa na pata do coelho pra dar sorte. E até a próxima. Valeu!